Você está só, no palco da existência. Surpreendido em seus pecados, contra a sua vontade. Você foi colocado no centro das atenções. Mas quem cuida de você? Quem consegue sentir os seus sofrimentos? Quem te compreende? Quem, afinal, olha por você? Vamos descobrir juntos agora. No meio de um drama. Feche os seus olhos aí na sua casa agora, ora comigo. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por esse culto até aqui. Eu peço em nome de Jesus a tua bênção, a tua direção e a tua graça. Perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados de cada um que está ouvindo agora. Que os nossos pecados não interfiram na exposição da tua palavra. Fala com carinho, fala com amor, fala com poder. No nome de Jesus eu oro. Amém. Em 1967, foi lançado o 5º filme da série do James Bond. Esse filme foi estrelado por Sean Connery, que, na opinião de muitos aficionados da série do James Bond, de toda a saga, foi o melhor James Bond até hoje. O filme, esse 5º filme de 1967, foi o filme 007 Só se vive duas vezes. Nesse filme, a trama, o enredo que está sendo debatido e discutido ali, existe o risco de uma guerra mundial nuclear entre as duas grandes potências da época, Rússia e Estados Unidos. E aí, 007 é chamado para resolver esse problema. O que ele faz? Ele vai até Hong Kong e em Hong Kong ele simula o assassinato, a morte dele. Por quê? Os inimigos, imaginando que 007 estava morto, seria mais fácil dele poder trabalhar e fazer o seu papel de detetive, de espião. Bom, isso é ficção, né? Longe da ficção, em 1973, Rebecca Thompson não teve a mesma sorte que 007 no filme dele, Só se vive duas vezes. Rebecca Thompson, ela na verdade morreu duas vezes. Em 1973, ela e a sua irmã Amy, ela tinha 18 anos em 73, a sua irmãzinha caçula tinha 11 anos. Elas estavam numa loja, numa pequena cidade dos Estados Unidos, e lá elas foram sequestradas, raptadas por 2 bandidos. Eles levaram elas longe da cidade, cerca de 60 quilômetros, e chegaram na ponte sobre o Vale Fremont. Essa ponte é uma ponte metálica que ela fica elevada a uns 36 metros de altura em relação ao rio que passa embaixo dela. Ali, esses 2 homens espancaram, violentaram, estupraram e fizeram o que eles bem entenderam com aquelas 2 mulheres. De alguma forma, a Rebecca ela conseguiu convencer os 2 agressores a não violentarem a sua irmãzinha de 11 anos. Eles não fizeram isso com ela, mas espancaram e, ao final do serviço deles, pegaram as 2 e empurraram da ponte. A Amy, de 11 anos, quando ela caiu, a morte dela foi instantânea. Ela bateu com a cabeça numa rocha e morreu na hora. A Rebecca Thompson, quando eles empurraram, o corpo dela bateu numa das bordas da ponte, o que fez com que o corpo não descesse em linha reta. Ao bater numa borda, o corpo foi jogado. Ao ser içado, o corpo dela caiu na realidade nas águas. Ela feriu em 5 lugares a sua bacia. Com muito esforço, ela conseguiu nadar até a margem e ela se escondeu entre 2 rochas. E ela ficou ali esperando o dia nascer para pedir socorro. O triste dessa história é que o dia nunca mais nasceu na vida de Rebecca Thompson.
Ela viveu décadas numa noite escura. O sol, a luz, não voltou mais a brilhar na vida dela. No dia seguinte, ela conseguiu chegar até a estrada, os médicos chegaram, ela foi socorrida, ela foi para um hospital. Ela contou a história, a polícia identificou os agressores foram capturados, ela fez o reconhecimento dos dois, os dois foram julgados e foram presos. No julgamento, quando ela estava fazendo o reconhecimento, um dos agressores, de forma muito irônica, de forma muito cínica, olhava para ela com um sorrisinho sarcástico e fazia esse sinal no pescoço, dizendo para ela assim: eu vou matar você. Bom, 19 anos se passaram. 19 anos se passaram e ela simplesmente não conseguiu abandonar o Vale Fremont. Ela não conseguiu sair daquele lugar. Ela ficou presa naquele lugar. Dá para a gente imaginar tudo o que passou no coração de Rebecca Thompson. As marcas que ficaram, toda a tragédia dela, a humilhação, a vergonha, tudo o que aconteceu com ela, ficou tatuado na alma e no coração dela, com todas as tintas de todos os jornais. O tema dela, a vida dela, o que aconteceu com ela, a morte da irmã, isso saiu várias vezes, por várias épocas, nos mais variados jornais nos Estados Unidos. 19 anos depois, em 1992, ela, contra a vontade do seu namorado, ela dirigiu novamente até a ponte no Vale Fremont. E ela foi na mesma ponte. O namorado foi contra, discutiu muito com ela, disse que ela não deveria fazer aquilo, mas ela foi. E lá foram os três, ela, o namorado e a filhinha dela de 2 anos de idade. E eles chegaram na ponte, ela foi dirigindo em alta velocidade. Quando chegou lá, ela parou o carro, ela senta na beirada da ponte, ela chora muito e ela começa a narrar com detalhes para o namorado e para a filhinha que estava ali o que aconteceu, o que tinha acontecido há 19 anos atrás. O namorado pedindo para ela parar, ela não parava. O namorado não teve outra reação, ele achou que aquilo era demais para uma criança de 2 anos ouvir. Ele pegou a criança e levou até o carro. Foi esse tempo de levar até o carro, ele ouviu um barulho de um corpo caindo nas águas daquele rio. Essa foi a segunda vez que Rebecca Thompson morreu. Na primeira vez, ela fraturou a bacia. Na segunda vez, ela quebrou o pescoço na queda e ela faleceu na hora. É muito triste quando você pensa numa história dessa. É muito triste quando você pensa numa pessoa que é colocada no meio de um drama, que acaba com a sua vida. Existem muitas opiniões sobre o porquê de Rebecca Thompson não ter conseguido sair daquele vale que a matou 2 vezes. Ela nunca mais teve luz na sua vida. Alguns amigos opinam, eles dão o palpite de que ela nunca se inocentou, ela sempre se culpou pela morte da irmã de 11 anos, dela não ter conseguido livrar a irmã naquela situação. Uma outra coisa, no dia que ela foi até a ponte, a informação é que naquele dia estava sendo divulgado que os homens, os bandidos que a violentaram e assassinaram a irmã dela, estavam no último dia cumprindo a sua pena e seriam libertados. Ela pode ter sofrido assim com um medo, um pânico acima da média, o medo de se encontrar novamente com aqueles homens. Essa é uma história que fala muito com a gente, marca muito a gente. É a história de uma cana quebrada e de um morrão que fumega, porque o mundo esmaga a cana quebrada e acaba com o morrão que fumega. Não tem como eu não me lembrar de um casal para o qual nós ministramos no encontro de casais em Curitiba. A esposa era cega
E chamava muito a atenção a participação dela naquele encontro. O caso dela, por que ela era cega? A história dela saiu na revista Veja, numa matéria de página dupla na Veja, na época, muitos anos atrás. Ela era modelo, muito bonita, linda aquela mulher, e ela namorava um cara, terminou o namoro com aquele cara, ela estava no ponto de ônibus, esse ex-namorado chega até ela, olha para ela e fala assim: se você não vai ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. E nesse momento ele joga ácido no rosto dela. O rosto dela foi totalmente desfigurado e continuou desfigurado. No encontro de casais, essa mulher pediu para conversar comigo e com a Regina. Eu e a Rê atendemos ela e o marido, um cara assim muito gente boa, um cara assim muito ator, muito humilde, muito servo, e demonstrava muito amor por ela. E no meio da nossa conversa ela chorava muito, e ela chorava por quê? Por causa da filhinha. Ela falou: pastor, eu tenho uma filha e eu não consigo saber como é que é minha filha. Eu fiquei cega, eu nunca vou saber qual é a aparência da minha filha. Eu amo a minha filha, mas eu não vejo a beleza dela. E aí, nesse momento, o marido pegou a foto dela, da esposa, mostrou para mim ela criança e mostrou a foto da filha. E aí ele disse: eu sei, eu entendo a vontade dela de enxergar e poder ver a filha, mas ela pode ficar tranquila, porque a filha dela tem a mesma carinha linda que ela tinha quando criança. Então essa memória afetiva ela guardava. Mas eu também lembro que naquele quarto onde nós atendemos aquele casal, essa mulher chorava muito. E o pânico dela qual que era? Pastor, está chegando o dia que o meu ex-namorado, o meu agressor, vai ser solto. Ele também foi preso. E ela tinha medo que ele viesse atrás dela, atrás da filha dela, e atrapalhar o casamento dela. Rebecas Thompsons existem aos milhares em todos os lugares. Pode ser que tenha alguma me assistindo agora. O fato é que eu e você, todos nós temos o nosso Vale Fremont. Eu e você temos a ponte que às vezes a gente deseja ir até lá, porque a gente não se recuperou de cicatrizes, de dores, de feridas, de agressões que foram feitas a nós no passado. No meio de um drama. Jesus pode nos ajudar no meio de um drama. Existe um exemplo para a gente? Sim, existe. Existe uma mulher na Bíblia que ela consegue agregar nela todas essas histórias. Não apenas uma. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que eram canas quebradas e morrões que fumegavam. Mas essa mulher, para mim, ela condensa um drama e como ela agiu, como é que ela foi para esse momento. Porque, como disse o nosso vídeo inicial, nós estamos no palco da vida. E no palco da vida a gente é colocado como centro das atenções e não queremos estar naquele lugar. Mas os nossos pecados nos colocam numa posição vergonhosa para espetáculo público. Alguém está olhando por nós? Alguém cuida da gente? Alguém vai se compadecer? Alguém vai ter empatia por nós? Alguém vai olhar por nós? Quando esse momento chegar, se é que já não chegou para muita gente, eu vou ler um texto agora para você no Evangelho de João. Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de João e acompanha. João capítulo 8, do versículo 2 até o versículo 11, para a nossa reflexão. E pela manhã cedo, ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isso eles diziam, tentando-o, para poderem ter do que o acusar.
Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, levantando-se, disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio deles. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Olha como é que esse texto começa. Pela manhã cedo, ele voltou novamente ao templo e todo o povo vinha até ele e, assentando, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério e colocando-a no meio de todos. Versículos 2 e 3 foi o que eu li agora para você. O texto informa para a gente que era de manhã bem cedo. Jesus, ele passou a noite no Monte das Oliveiras e de manhã bem cedo ele vai ao templo, como era o seu costume, é o que o texto diz para a gente. E ali ele está ensinando. De cara a gente já tem que aproveitar cada lição que o texto dá. Jesus, ele não perde a oportunidade de ensinar. Aliás, essa é a ordem da grande comissão: ide por todo o mundo, ensinai. A conversão é um momento mágico, milagroso, é um momento impactante que acontece de repente, mas a santificação é um processo para a vida toda, onde a gente vai ter que correr atrás, aprender, ler, ouvir mestres, trocar ideias e compartilhar a palavra, porque é a palavra que nos alimenta. Então Jesus, logo cedo, ele vai ao templo. Então note, Jesus está num local público onde o fluxo de pessoas é muito grande. O versículo 3 fala que escribas e fariseus trazem uma mulher pega em flagrante adultério e colocam ela no meio. E é essa expressão que eu quero que você guarde, no meio de um drama. Se você olhar para as duas cenas, antes delas estarem ali juntas, Jesus, ele sai do Monte das Oliveiras e vem para ensinar. Essa mulher, provavelmente, ela passou a noite traindo, ela passou a noite adulterando, ela passou a noite em pecado. Veja, no grego, o texto, a tradução fica: ela foi pega no ato de um roubo. Presta atenção. A prática do adultério, ela não deixa de ser um roubo. Você está roubando alguém que não lhe pertence. Você está permitindo ser roubado, você é cúmplice. Então, o grego ele é muito claro ali naquele momento. Então, essa mulher é pega em flagrante adultério. Mas dá uma olhada como é que o texto vai seguir depois que ela é colocada no meio daquela situação. 4. Disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu o que dizes? Bom, vamos lá. Tem algumas coisas aqui que a gente precisa olhar com bastante atenção. Inicialmente, a gente pensa que só tem escribas e fariseus ali em volta, mas não. Lembre, Jesus está no templo e tem muita gente. Esses caras estão trazendo uma mulher que para eles ali é simplesmente um peão no jogo. Essa mulher, ela não é a vítima que foi presa. Essa mulher foi a isca que foi jogada para eles pegarem a Jesus. Essa mulher é descartável nessa história para aqueles homens. Ela não é descartável para Jesus.
Muitas vezes eu e você nos vemos no meio de dramas que são tragédias. Aliás, esse é o significado da palavra drama. A palavra drama e a palavra tragédia vem do teatro grego e tem a ver com coisas sofredoras, coisas dramáticas que fazem chorar, que doem na alma. Então, eu e você somos jogados no palco, somos trazidos para o palco e somos colocados ali. Flagrante adultério. Eles invocam a lei, a Torá, Deuteronômio 15, 19. Para que uma mulher pudesse ser flagrada, precisaria de no mínimo 2 testemunhas. Uma testemunha só, segundo a lei, não serviria. Teria que ter 2 testemunhas. Agora vamos refletir um pouquinho sobre algumas informações. Jesus está bem cedo de manhã no templo. E logo cedo de manhã esses caras chegam com uma mulher. Qual é a probabilidade, qual é a chance de que 2 pessoas ao mesmo tempo, juntinhas, de manhã, possa efetuar um flagrante a uma mulher que está adulterando? Qual a chance? Dia de semana. Ninguém trabalha. Os caras, de manhã. A verdade é que se a gente for imaginar um pouquinho, a gente começa a imaginar quanto tempo esses caras ficaram por trás da janela, por trás da porta, por trás das cortinas, observando, se deleitando com a cena, até que eles pegassem a mulher. Quando a gente pensa no horário, quando a gente pensa no grupo, foi algo muito bem planejado e muito bem calculado. Não foi algo assim, sem querer nós passamos naquela casa e vimos uns gemidos e deduzimos, E aí o texto fala que ela foi pega em flagrante adultério. Para você pensar na cena e na vergonha. Ser pego em flagrante no ato do adultério significa que eles entraram, viram ali 2 seres humanos numa prática que não deveriam estar e simplesmente falaram, pela lei nós sabemos o que fazer com uma mulher como você. E aí eles arrastam essa mulher publicamente. Essa mulher, ela estava em instantes, ela estava dentro da privacidade do seu pecado e do seu erro. E agora, num piscar de olhos, ela está na arena pública, ela está no palco, ela está exposta à vergonha pública. A partir dali, essa mulher, ela não seria mais conhecida pelo seu nome. A partir dali, como o texto, o subtítulo traz na maioria das Bíblias, ela seria conhecida, e esse texto ficou conhecido como a passagem da mulher adúltera. Ela seria conhecida a partir daí, o rótulo dela, o estigma dela seria esse, a mulher adúltera. Quando ela fosse no mercado, na feira livre de Jerusalém, por onde ela andasse, na sua vizinhança, as amigas iriam virar o rosto para não ter amizade, para não chegar perto dela. Ela seria, a partir dali, a mulher adúltera. Note, quando eles arrastam essa mulher e vão fazendo todo o escândalo do mundo, porque eles precisam pegar Jesus. Quando eles estão chegando, não são só eles. Você acha que as pessoas no templo que estão entrando e saindo, isso não chamou atenção? Qual é a reação do ser humano quando vê uma tragédia numa avenida, numa batida de carro, um corpo estendido? A gente automaticamente reduz a velocidade, a gente dá uma olhadinha e a gente começa a perguntar no carro, o que será que aconteceu? Quando você vê um bate-boca numa praça de alimentação de um shopping, quando você vê uma vergonha pública, sabe a vergonha alheia que a gente fala acontecendo? E lá está essa mulher. Veja, o que ela fez foi muito errado. A Bíblia vai condenar a prática do adultério, mas o que os fariseus fizeram é desprezível, é muito mais errado do que o que ela fez, porque eles estão usando uma mulher que para eles é descartável, para eles é só um objeto que eles estão querendo manipular para aquele momento. E aí eles invocam a lei, eles citam a lei e fazem essa pergunta para Jesus. Mas é muito legal.
a reação de Jesus. Você sabe o que Jesus fez. Você conhece essa história. E olha só como é que continua aqui o versículo 6. Isso eles diziam, tentando, para poderem ter do que o acusar. Simples. Se Jesus falasse, não, apedreja, Jesus poderia ser acusado de ter matado injustamente uma mulher, seria um escândalo. Se Jesus fala, não pode apedrejar, eles iam acusar Jesus de ser contra a lei. Era essa a charada, era essa a sinuca de bico. Para aqueles homens, aquela manhã estava tudo perfeito e resolvido. Para aqueles homens, para aqueles fariseus que se auto-intitulavam como os santos, os perfeitos e os melhores, para aqueles homens, aquela manhã seria lembrada como a manhã que eles conseguiram aniquilar e anular o poderoso Nazareno. Mas olha como é que a coisa vai acontecer aqui. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Numa linguagem bem popular, a gente diz que Jesus deixou os caras no vácuo. Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa singular que está acontecendo. Somente 3 vezes na Bíblia, Deus, o próprio Deus, se inclina para escrever. A primeira vez é em Êxodo, quando o dedo de Deus escreve nas tábuas de pedra os 10 mandamentos da lei de Deus. Mandamentos que normatizam até hoje a nossa vida, a nossa convivência social, para que a gente viva bem com o próximo. Ali, o dedo de Deus escreve em tábuas de pedra. A segunda vez está no capítulo 5 do profeta Daniel. Foi quando a mão de Deus escreve na parede, no palácio de Belsazar, quando ele dá um banquete para 1000 convidados. E não satisfeito com toda a opulência e ostentação, Belsazar manda buscar os utensílios do templo que Nabucodonosor havia conquistado. E dentro dos utensílios do templo, de ouro, de prata, de bronze, taças, jarros, ele coloca vinho para que naquele banquete, naquela festa, eles pudessem se brindar, festejar, enfim, fazer o que eles queriam fazer. Mais de 1000 convidados, imagina a quantidade de vinho. É nesse momento que ele vê uma mão escrevendo na parede, que ele tinha sido, e a escrita sai de tal forma que ele não compreende. Ele chama os sábios ali de Babilônia não conseguem decifrar, até que a sua esposa chega para ele e fala, olha, existe um homem dos judeus que foram trazidos cativos, ele se chama Daniel, ele interpreta visões, sonhos, chama ele. E ele chama Daniel, prometendo que se ele interpretasse, ele passaria a ser o terceiro em poder no reino. E Daniel faz a leitura. E Daniel, antes de fazer a leitura, é bom registrar, Daniel vira para ele e fala, eu não quero nada, eu não quero prêmio, eu não quero pagamento, eu não quero nada, mas o que significa é isso. E ele relembra, Nabucodonosor foi chamado a atenção, teve que viver com os animais, mas se arrependeu. Isso que você fez não deveria ter sido feito. E a mensagem na parede é, pesado foste na balança, e o teu reino agora passou de ti. Na sequência, você vai lendo, naquele mesmo dia, Belsazar vai a óbito. A mão de Deus. Quando a mão de Deus escreve, presta atenção, porque não são palavras vazias, não são palavras ao vento, não são coisas para serem desprezadas. E aí a gente chega nesse momento. Os caras provocam a Jesus e eles falam com Jesus e eles insistem na coisa do apedrejamento. E Jesus está lá. Ele se agacha e ele escreve com seus dedos na terra. E aí os caras insistem e eles ficam cobrando uma posição de Jesus. Olha só, então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, levantando-se, disse-lhes, aí Jesus vai falar, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra.
E, tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio deles. Essa é a segunda vez nesse texto que aparece essa expressão, que a mulher ficou sozinha em pé no meio deles. Note a pergunta de Jesus, quando ele olha para eles e fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Os fariseus e escribas ouviram, mas também todos os curiosos em volta ouviram. Quem estava na janela da sua casa, quem estava passando, todo mundo ouviu. Mas o texto é sensacional. Ele diz que nesse momento todos os acusadores começam a largar as suas pedras e vão saindo, e saem primeiro os mais velhos. Eu gosto de compreender que os mais velhos nesse momento, por ter um tempo maior de vida, conseguem entender que eles têm uma prática maior, volume maior de pecados praticados na sua vida. E todo mundo vai saindo. E Jesus vai ficar nesse tribunal somente ele e a mulher. Somente os dois. Jesus está escrevendo, ela está ali. Imagina a tensão dessa mulher. Ela está no meio do drama dela. Ela está imaginando a dor da pedrada que ela vai receber, da primeira ou de muitas pedradas. Mas nada acontece. E quando Jesus ele fala: quem aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra, Jesus ele está invocando um texto cruel também de Deuteronômio 17, versículo 7. Lá diz que as testemunhas atiram a pedra primeiro até matar a vítima. E todo o resto do povo na sequência vem e apedreja também, para que o mal seja extirpado e saia do meio do povo. Essa mulher, gente, ela estava num drama e numa situação horrível. Ela podia pensar assim: eu vou fugir, mas fugir para onde? Se o caso dela se tornou público para todo mundo, quem a absolveria naquela hora? O que ela faria? Numa hora dessa você imagina assim: poxa, Jesus podia ter invocado um anjo, podia, mas não fez. Jesus podia emitir uma palavra de juízo contra os seus acusadores, também não foi isso que ele fez. O que Jesus fez surpreende porque no meio do nosso drama, depois da gente ter cometido os piores pecados, normalmente o que a gente espera de Cristo é que Ele venha e que nos condene, porque Ele é santo e nós não conseguimos atingir o nível de santidade dEle. Mas Jesus olha para aqueles homens e mexe na consciência deles. Com uma frase, no poder da palavra, Jesus mexeu com toda a audiência. Sabe quando você cometeu um pecado que você acha que ninguém sabe, e uma pessoa olha para você e fala exatamente isso? Você não tem pecado? Então ok, continua. E que você não consegue nem encarar a pessoa, você baixa a cabeça, você fala: meu Deus, será que essa pessoa sabe o que eu fiz? Pois é. Jesus ele olha para aqueles acusadores e com uma palavra ele resolve aquela questão. E esses homens vão saindo e ela está sozinha no meio do drama dela. E não é pequeno o drama dela. Tenta pensar junto comigo. Aqueles acusadores e aquela população, eles tinham sim muitos pecados. O único que não tinha pecado ali era Jesus. O único que tinha moral, autoridade, legitimidade para apedrejar e matar aquela mulher era Jesus. Mas Jesus não escolheu o caminho simplesmente da justiça. Fica claro agora para você o texto que eu li no início sobre a cana quebrada e o morrão que fumega, e que a justiça que ele pratica, que o Filho de Deus pratica, nos traz vitória. Por que que é assim? Porque a justiça dele é temperada com amor. O amor dele é inexplicável. O amor dele está muito acima. Então, naquele momento, Jesus fala e todo mundo sai. E fica ali no palco, no drama, no meio do drama, a mulher e Jesus.
Somente os dois ali. E dá uma olhada como é que o texto vai fechar, como é que ele vai continuar. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua consciência, saíram um a um. Agora o verso 10. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse. E dá uma olhada à expressão de Jesus, como ele fala com toda calma, com toda ternura. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela responde, nenhum homem, Senhor. E Jesus diz para ela, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Essa mulher esperava nesse momento, sabe o quê? Um sermão, bronca e talvez até o apedrejamento. Mas Jesus olha para ela e dirige para ela uma palavra de ternura, uma palavra de graça, uma palavra de cura. Eu também não te condeno. Segue a tua vida, vai com a tua vida, vai para a tua família, vá e não peques mais. Você não ouve nos lábios de Jesus nada sobre acusação de adultério, de pecados, nada disso. O tempo todo ele trata ela como um ser humano digno, mulher. E isso ele faz numa sociedade, numa época onde a mulher era sim considerada simplesmente um peão no tabuleiro, um objeto para ser usado, para ser abusado. Mas Jesus ele traz uma nova forma de encarar, de enxergar e de amar. E Jesus olha para ela e faz o que precisa ser feito. Ele age com graça, ele age com justiça, ele age com amor. Que eu e você, a gente também saiba colocar Jesus no nosso carro e encarar os nossos vales Frimon. Que quando a gente precisar desabafar as nossas dores, as nossas angústias e os nossos dramas, a gente também tenha Jesus junto de nós e que a gente não fique sozinho ali no centro. Quando a vida nos colocar como centro das atenções, que eu e você saibamos colocar Jesus como o centro da nossa vida. Por pior que seja a vergonha, por maior que seja a vergonha, por mais horroroso que seja o pecado, acredite, em Cristo há esperança, há salvação, há cura e há um novo tempo para ser vivido. Eu termino com uma passagem, com uma experiência que viveu Leon Tolstói. Tolstói ele fala que certa vez ele saiu da casa dele, ele estava passando por uma das ruas do bairro e tinha um mendigo pedindo esmolas. E ele foi nos bolsos, procurou e ele não tinha nenhuma moedinha para entregar. Ele virou para esse pedinte e ele disse apenas o seguinte: me desculpe, meu irmão, eu não tenho nada para lhe dar hoje. Nesse momento o mendigo começou a chorar, olhou para ele e falou: hoje você me deu tudo. Hoje você me deu tudo o que eu precisava, porque há muitos anos ninguém me chama de irmão. Deixa eu te dizer, para quem está com a barriga cheia, para quem está ainda vivendo, tendo muitos prazeres, está com azia, está arrotando o pecado e a ficha não caiu e não se tocou que precisa mudar de vida, uma palavra é esmola. Uma palavra não significa nada, mas para quem está com sede e com fome de amor, de afeto, de perdão e graça, uma palavra é um banquete. Essa mulher recebeu uma palavra e a palavra dela foi: você está absolvida, você é inocente, eu não te condeno, vá e não peques mais. Com Jesus, eu e você, nós sairemos do nosso drama. Que Deus te abençoe.